Gravando bem a voz. Vamos começar, tá? Tá gravando. Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai entrar na nossa aula 10, unidade 3. Tirar aqui. A unidade 3 é a unidade de aquisição de dados, então, só que hoje a gente vai falar nesse processo de aquisição de dados, né, dos sistemas globais de navegação por satélite. A gente, na aula passada, a gente um apanhado geral no processo de aquisição, ou seja, eu preciso, para fazer aquisição de dados geoespacial, os insumos em que onde eu vou observar e tirar essa informação, né? E aí a gente falou bastante dos sensores que captam essa informação nas diferentes plataformas, satélite, avião, drone, e a gente vai detalhar na unidade sobre sensoriamento remoto. A gente falou também da utilização de documentos existentes, principalmente e também atualmente nas páginas de mapeamento colaborativo ou mapeamento como Google, Bing e outras, que tem uma quantidade de informação interessante. E também os processos, né, e aí sim, a partir desses insumos, a gente extrair as informações, a gente interpretar aquelas imagens e extrair a informação. Para essas imagens, para esses documentos cartográficos, eles serem georreferenciados, ou seja, eles estarem associados à parte ou a toda a superfície terrestre, a gente viu que existe um procedimento que a gente vai fazer na prática também de georreferenciamento. O que é isso? Eu desenvolver, né, uma correlação entre dois sistemas de coordenada. O sistema de coordenada da imagem e o sistema de coordenada terrestre. E falei também que nesse processo a gente vai no campo e determina uma coordenada. Então, ir no campo e determinar uma coordenada é o que a gente vai falar hoje. Infelizmente, a gente não pode ter ainda as questões de prática, que seria interessante a gente poder fazer, pegar um equipamento, fazer e mostrar como é que funcionaria esse processo. A gente fica limitado pelas condições que a gente está hoje de aula remota. Mas como é que é o funcionamento? Como é que se propõe esses sistemas globais de navegação por satélite? Já de antemão dizendo, né, que são todos aqueles sistemas de posicionamento, seja GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, e a gente vai falar isso também ao longo da aula de hoje, tá bom? Antes da gente começar efetivamente nas questões teóricas do GPS, e a gente vai, claro, focar um pouquinho mais no GPS, algumas coisas provavelmente eu já falei, mas eu queria voltar com vocês para a gente trazer esse assunto, né, para o nosso dia a dia, porque efetivamente ele ocorre, para a gente entender e poder fazer depois esse paralelo e essas aplicações com o sistema de navegação, o GNSS. Tá bom? Bom, primeira coisa, eu trouxe aqui duas imagens para a gente avaliar. Ou seja, são duas imagens que ocorreram no mesmo local, ou seja, na Praça de São Pedro, em Roma, em 2005. Não sei se alguém de vocês já viu essas imagens. Se eu não me engano, essa aqui foi quando houve a escolha do Bento XVI como Papa, e essa aqui do Papa Francisco. Vocês percebem alguma diferença nesses dois momentos, de 2015 e 2013? Né? As pessoas estão Alguma filmando, coisa né? chama atenção? Basicamente. Todo mundo filmando, todo mundo fotografando, ou seja, todo mundo com equipamento, né, que possibilita isso. Ah, mas ninguém tinha celular na época, tinha até, você está vendo um aqui, ó, no cantinho aqui, aqueles de flip. Mas a popularização do uso desse equipamento e a possibilidade que esses equipamentos trouxeram no nosso dia a dia, né, para filmar, para várias outras finalidades. E uma dessas possibilidades é a localização. Né? Você consegue, além de filmar, fotografar, telefonar, também se posicionar, também determinar uma coordenada da onde você se encontra. Né?
Então, esses equipamentos, eles são, hoje em dia, até muito mais do que... Eles são câmeras fotográficas, eles são filmadoras, eles gravam áudio, eles têm GPS, eles têm modem de conexão à internet e eles são telefone também, né? Então, o que a gente vai falar um pouquinho, a gente já falou isso lá na introdução, mas a gente vai reforçar algumas coisas hoje e fazer esses links principalmente com o GPS, com as questões de posicionamento sobre a superfície da Terra, usando esses equipamentos, essas tecnologias. Tá? Um exemplo em relação a isso, eu usei, acho que na primeira aula, a questão de trânsito, acabei usando, vou repetir um pouquinho, mas para a gente, que acho que é o que mais está perto do nosso dia a dia, é o Waze. Né? O Waze ele não tem ninguém na rua olhando o trânsito, marcando quantos carros passam para ver se está com muito trânsito, ou pegando velocidade, ou mesmo olhando se teve algum acidente. Né? Como é que ele funciona? Ele funciona baseado num conjunto de veículos que transitam nas rodovias, que dentro deles tem os equipamentos, né, como smartphone com... Ops, fui para o final. Né? Composição, e a partir desta posição é que se desenvolve todas as outras questões, né? De velocidade, né? De fluxo, quantidade de veículo. Quando há uma comunicação de um acidente, né? Ou identificação de um perigo, também essa informação vai posicionar isso porque tem um GPS ou tem uma conexão de internet ligada nesses equipamentos. Então, sistemas baseados em localização, quando você usa, né, ou o Uber, em que você dá a sua posição, dá seu endereço, né? O veículo, né? O condutor do Uber, ele recebe esse chamado, ele sabe onde você está. Né? O sistema te dá uma posição, te dá uma rota. Você vê o carro para onde está indo, né? Se está chegando, se não está. Você depois sabe o deslocamento, você sabe onde você está, você acompanha o deslocamento, ou você passa isso para alguém. Você está por trás desse todo um sistema, né, que coleta uma quantidade de observações e transforma essas observações numa posição. Tá? Isso tem essa finalidade que a gente tem aí no nosso cotidiano, mas tem várias outras finalidades envolvidas. Ela foi criada, a gente vai ver com detalhes, mas ela foi criada, como a gente viu na aula passada, muitas das vezes no âmbito militar, para a navegação das tropas, para saber onde elas estão. E você passa, opa, peraí, essa tecnologia eu consigo trabalhar de outras formas. Né? Eu consigo trabalhar usando para determinar uma coordenada para o mapeamento, para georreferenciar informações, para trabalhar o que a gente chama de agricultura de precisão, saber exatamente aonde a minha máquina está coletando ou está preparando o solo, que tipo exatamente daquele solo. Isso tudo é um processo que junta, né, a posição, um sistema de informação, geoprocessamento, toda essa ideia para atender uma determinada finalidade, que é uma agricultura de precisão. É você pegar a área que você tem para plantar, para cultivar, você entender ela, entender suas potencialidades, e aí falando em torno de, vamos dividir a propriedade em células, né, de 1 metro, de 2 em 2 metros, não importa, para que você entenda, né, o solo em cada um desses locais, saber que tipo de tratamento você vai ter que dar, que tipo de semente, quando vai coletar, você tem tudo isso sendo organizado em bases de dados, mas por trás uma das questões fundamentais é a posição. Né? A gente falou na aula passada também sobre cidades inteligentes, é fundamental também que nas cidades inteligentes você tenha posição. Por quê? Para você saber frota de ônibus, para você saber por onde, ao fazer uma chamada de uma emergência, por onde se desloca, aonde você está, qual é o local mais próximo de deslocamento, você entender em que zonas você, né, que zona urbana você se encontra,
para que você possa saber o que você tem ali, para onde você se desloca. Então, você tem um conjunto de questões que o posicionamento é muito importante. Tá? Então, a gente vai ver como é que são essas questões, como é que se posicionam, como é que funciona esse processo utilizando o GNSS, utilizando esses sistemas globais de navegação por satélite. Tá? O princípio básico deles é a determinação dessa coordenada. A gente viu coordenada nas aulas de conceitos. Então, a coordenada é uma padronização para que você possa se localizar. Você vai escrever uma coordenada, você sabe aonde aquela coordenada se encontra na superfície terrestre. Você está em algum lugar na superfície terrestre, aquele lugar você pode descrever ele a partir de uma coordenada. Né? Então, isso é feito, esse posicionamento de satélites artificiais, né, ele é feito baseado num conjunto de satélites artificiais que giram, né, que têm suas órbitas definidas em torno da Terra, e a partir, né, de sinais que esses sistemas emitem e que o receptor aqui coleta, ele calcula a sua posição. E dentro desses sistemas globais de navegação por satélites, você tem o sistema americano, que é o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, o GLONASS, que é russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou chinês. Dependendo do equipamento que você tem, o equipamento coleta, consegue entender e coletar, né, a informação que vem desses satélites, seja GPS, seja GLONASS e assim por diante. Tá? Bom, mas como é que isso, né, funciona? Ou seja, você precisa, para os casos com maior detalhe, né? Eu trabalho num processo de entendimento da melhor forma de produzir dentro, né, de uma fazenda, dentro de um estabelecimento agropecuário, e eu vou precisar de uma precisão altíssima. Altíssima, a gente está falando aí, de repente, de centímetros. Então, eu vou ter que ter um equipamento específico para isso. Não pode ser um celular. O celular não tem essa precisão. Então, você vai partir para equipamentos específicos e sinais específicos. Tá bom? Exemplo disso é o processo. Essa solução de determinar a Professor, está falhando coordenada, bastante agora. né, relativa à sua dela, ela surge. Professor, tá Professor, falhando, está Oi, falhando. tá picotando. Desde que o senhor começou a falar com os oi? slides aí. O seu slide. Esse slide aí cinza começou Eu a vou picotar fechar tudo. a câmera aqui. Ver para melhorar. Não entendi. Sim, está ruim. Estamos ouvindo. Alô? Oi. Melhorou ou não? Sim, mas Não? geralmente é com a Estou me continuidade, vendo? estava picotando. Está melhor, mas vai falando, que estava picotando. Tá. De repente, qualquer coisa eu falo, eu tento mudar de posição aqui. Bom, essa ideia, né, de que eu consiga determinar coordenadas utilizando satélites artificiais, ela surge na década de 70, dentro de um momento, né, de uma época em que se existia todo um processo bipolar entre, né, o governo americano e a antiga União Soviética no desenvolvimento, né, de tecnologias, principalmente tecnologias espaciais e tecnologias ligadas às questões militares. Então, surge de uma forma simultânea quase esses dois projetos. O Navistar GPS, que depois foi simplificado apenas para GPS, e o GLONASS. Tá? Na década de 90, né, já com a União Europeia em funcionamento e uma agência espacial unida, né, da União Europeia, foi desenvolvido o projeto Galileu, né, que tinha essa mesma ideia, a ideia de ter um sistema próprio de posicionamento. Tá? O que acontece também com a China, quando ela também começa a desenvolver, o projeto se chamava Compass, depois mudou para Beidou, e passa a desenvolver seus sistemas.
por que esse desenvolvimento, por que não usam só? Em alguns casos, tipo, eu quando trabalhei especificamente num período na verdade, se a gente voltar um pouco, o próprio sistema GNSS, o próprio GPS, ele tinha restrições de uso, né? Então, nem todo mundo conseguia acessar. Depois, quando todo mundo conseguia acessar, ele vinha um sinal muito ruim. Então, o que a gente tem hoje, que a gente pode usar, né? Os celulares hoje, naquela época você não poderia, porque era um erro de em torno de 100 metros. O sinal vinha com uma degradação para que você não tivesse qualidade para isso. E toda a gerência, no que se refere aos satélites, era do governo americano. O que se buscou com essas iniciativas, tanto da agência europeia quanto da China, é uma certa independência em relação ao uso desse sistema, ou né, do GPS ou do GLONASS, para que você não tivesse você tivesse certa autonomia em algumas questões sensíveis na parte militar ou na parte de segurança. O GPS ele nasce muito, o GNSS ele nasce muito nessa questão. Com, com esses diferentes sistemas, em 91 foi definido uma terminologia para esse, que é o GNSS, os Sistemas Globais de Navegação por Satélite. Quais são as vantagens, né, em relação a esse sistema? Imagina o seguinte: nos processos antigos, né, de posicionamento, de determinação de coordenada, você precisava fazer observações em astros, certo? Então, de dia, se você precisasse ver alguma estrela específica de dia, você não conseguia ver. Se tivesse se tivesse nublado, você também não ia conseguir fazer medições. Muitas vezes você precisava medir a altura do Sol, a altura de uma estrela, e você fazia isso a partir do horizonte. Então, dependendo de onde você está, você não consegue ver o horizonte com algum obstáculo, ou você tinha uma série de questões no processo de observação que limitava os usos, né? E o sistema ele veio mudando algumas coisas disso, ou seja, em qualquer lugar do planeta, né, ou próximo a ele, né, era possível determinar posição, né? Isso não era só em qualquer lugar, qualquer hora do dia, em qualquer dia do ano, não importa se estava chovendo, se não estava chovendo, você conseguia determinar coordenadas e muitas vezes em tempo real, né? Como a gente obtém hoje com nossos smartphones. Você não conseguia fazer anteriormente, né? Para você fazer uma observação de estrela, você tinha que esperar uma determinada hora da noite para você fazer uma observação ou um determinado período, né, de posição do Sol, uma série de questões que você precisaria, você tinha nesse processo um conhecimento específico tinha que ser mantido, né? O que hoje ele é muito mais fácil pela tecnologia que existe, tá? Então, não era necessário diretamente você ter uma intervisibilidade, você conseguir ver o astro ou ver outros pontos na superfície para você poder determinar uma coordenada. Você tinha que apenas que receber esse sinal, né? Eu passo a poder calcular velocidade e tempo, porque eu tenho como obter mais informações num período menor, e aí, por consequência, deslocamento e tempo, eu acho velocidade. Eu não tinha períodos em que eu não poderia medir, era uma obtenção contínua da informação, uma experiência global, não mais local. Eu conseguia determinar coordenadas tridimensionalmente antes eu não dizer com coordenadas tridimensionais. Quando eu fazia observações de astros, eu fazia observações para calcular latitude e longitude. Quando eu faço observações no GPS, além da latitude e longitude, eu tenho também a altitude. E aí eu tenho uma observação tridimensional. Tá? Ok, alguma pergunta? Então, vamos ver como é que funciona na prática. E ela foi, assim, na prática, de uma das formas de você conseguir determinar a coordenada, como ele determina a coordenada. Para isso, a gente vai voltar lá na topografia, lá no processo de topografia, em que você tinha um ponto
né? Então, imagina que eu tenho esse ponto D aqui, nessa rodovia, e eu precisava determinar uma coordenada. Como é que eu poderia? Tem várias formas de determinar, mas eu poderia determinar partindo de 3 pontos de coordenada conhecida. Então, eu tenho um ponto A, que eu conheço essa coordenada. Do ponto A, eu tenho o ponto B, que eu conheço a coordenada. E eu tenho o ponto C, que eu conheço a coordenada. Usando os equipamentos de topografia, eu podia medir essa distância, né? Então, eu medi a distância de A para D, de B para D e de C para D. Tem como eu resolver isso geometricamente? Tem. Partindo do que? Se eu tenho as coordenadas de A, B e C e eu consigo plotar ela no mapa, no mapa. Se eu tenho essas medidas através de um compasso, né? Deixa eu pensar, se eu consigo desenhar. Né? Então eu vou ter essas, partindo do compasso aqui, abrindo, eu vou fazer, né, uma marcação aqui. Do ponto B eu vou ter uma outra, e do ponto C eu vou ter uma outra, eu vou ter um ponto D. Né? Então eu tenho uma forma geométrica para determinar essa posição a partir dessas 3 observações. A partir de 2 eu já conseguiria também, né? Sabendo onde estão os pontos, sabendo essa distância. De forma analítica, né, eu poderia fazer isso partindo, né, das coordenadas da equação para cálculo dessa distância. Então, eu tenho a coordenada do ponto A e eu tenho a distância. Então, eu posso, a partir disso aqui, criar todo um processo analítico para eu calcular a coordenada de x e de y do ponto D. Tá? Então, esse método de triangulação parte desse princípio. Ponto A, ponto B aqui como exemplo, a distância de A para B, a distância de B para P, e eu vou desenvolver uma forma analítica para isso. Né? Então, a distância AP ao quadrado vai ser igual, né, a diferença entre as coordenadas x e y do ponto P e A, e a mesma coisa para o ponto B. Né? Lembrando esse valor, eu vou ter de A e de B, de Y de A e de B. Eu posso desenvolver essa, né, essa equação, então aqui, né, quadrado primeiro, menos 2 vezes mais 2 o primeiro para o segundo, menos mais o quadrado do segundo, então está aqui, ó, x ao quadrado menos menos, né? Menos 2xpxa mais x ao quadrado, e assim eu desenvolvo para os dois. Posso aí desenvolvendo aqui, fazendo, né, o AP menos o BP, essa diferença. Eu vou eliminar esses dois, né? Tem como eu vou poder botar o ponto que eu quero em evidência, né? Então isso aqui elimina, porque isso aqui vai virar, né, isso aqui menos isso, isso aqui tudo vai mudar o sinal. Então esses dois se eliminam e eu posso isolar, né, botar em evidência esses dois pontos que é o que eu quero, né? Então eu tenho essa diferença aqui, vou ter essa diferença e vou ter todos esses valores aqui. Eu quero achar o XP, o XP e o YP. Né? Então, fazendo aí passando, né, tudo que eu tenho valor já como constante, aqui eu tenho todos esses valores, passo para o outro lado, ou seja, vou passando para cá ou desse para lá, tanto faz. Né? E eu vou ter aqui uma identificação de uma equação onde eu tenho esse valor, que é um valor constante, vezes xp, mais bi, que é um valor constante também, eu sei quanto é yp e sei quanto é ya, e esse eu vou chamar de w1, que é esse somatório, que eu sei quanto é cada um desse aqui. O que eu não sei é o ponto x e o ponto y. Tá? Então, né, que eu já tenho esse aqui, né, dessa equação que estava ali no slide anterior. Como eu tenho aqui duas incógnitas, eu vou precisar de mais um outro sistema de equação para poder resolver. Eu vou botar um terceiro ponto, por isso que são 3 pontos. Né? E eu vou chegar na minha segunda equação, onde eu vou ter essas duas incógnitas aqui. E eu vou resolvê-la, eu tenho todos os outros elementos dessa equação. Né? Vou resolver como se fosse não, vou resolver utilizando matriz. Então, o que eu tenho de valor
que é o A1, B1, A1, A2 e B2, né? Tá aqui, e que eu tenho de incógnita, eu tenho esse valor. Então, só para a gente conferir, A1 vezes XP mais B1 vezes YP é igual a W1. Tá? Vou passar, né, a matriz inversa aqui, eu posso resolver ela. Eu vou passar isso aqui, mas né, os sistemas de hoje resolvem, né, como eu calcular uma matriz inversa, então tem a determinante, né, as, as matrizes cofatores para poder resolver isso, né, para poder gerar isso aqui tudo. Mas hoje eu uso muito o SMath, que é gratuito, né? Eu monto isso lá e eu vou resolver essas equações muito mais fácil do que eu precisar fazer isso na mão. Tá? Bom, então aqui é um exemplo partindo, né, desse ponto A, que eu tenho coordenada, o ponto B, que eu também tenho coordenada, o ponto C, que eu tenho coordenada, eu vou conseguir, né, e as distâncias, eu vou conseguir ter cada uma desses valores, o A1, B1, A2 e B2, estão aqui já calculados, também o W1 e o W2, e eu vou resolver e eu vou ter a coordenada deste ponto. Ok? Tudo bem até aí? Tá? Só que existem outras questões envolvidas neste processo, como principalmente um erro nesse processo, principalmente na medição das distâncias. Né? Nada me garante que ao medir esses valores eu não tenho uma incerteza nisso. E aí, por isso, eu tenho que trabalhar um pouco mais. Ou seja, na verdade, eu tenho o XP e o YP como um valor inicial de avaliação. Né? Onde eu vou ter aqui, então, na verdade, o que eu estou calculando aqui não é XP, o que eu estou calculando aqui, né, é um Y, é o X e o YA, mas eu tenho ainda um valor aqui, uma incerteza que eu não sei. Né? Então, quando eu meço x1, que é um desses pontos aqui, né, x1 e um desses pontos, para chegar no xp, na verdade, quando eu tenho essa distância, eu não chego, eu chego numa outra coordenada anterior e eu tenho essa incerteza ali. Né? Mas o que eu quero efetivamente, que é, né, a diferença entre, né, o teorema de Pitágoras, né? Já soma desses dois tem que ser igual a raiz quadrada da diferença ao quadrado deste ponto e desse ponto, mas o que eu tenho é esse aqui. Então, eu vou fazer todo esse desenvolvimento, vou separar, vou calcular essas incertezas, fazer, né, uma derivada em relação a x e em relação a y, porque principalmente que está em relação ao quadrado aqui. Vou desenvolver isso de novo, então sendo isso aqui, eu tenho essa função aqui, eu vou chegar na derivada em relação a x, esse 2 vai cortar com aquele outro 2, eu vou ter aqui o valor, né, da coordenada, da derivada em relação a x e, por consequência, em relação a y. Né? Vou jogar naquela equação. Isso aqui, né, são os valores das derivadas, que eu já aqui atrás, né? Cadê? Aqui. Né, eu calculei isso aqui. Isso vai me dar uma outra equação, também na forma matricial, se eu tiver peso, se for uma matriz de peso ou não. Vou resolver para calcular esses valores de correção, ou seja, o ΔX e o ΔY, para corrigir essa coordenada anterior que eu calculei. Né? Então, é o desenvolvimento só para a gente ver. Então, aquele mesmo ponto, eu entrando, eu tenho esses valores aqui, ΔX, ΔY, que eu vou aplicar, né, na coordenada inicial que eu gerei. Tem uma nova coordenada, eu posso, a partir disso, fazer interativo, posso não, faço uma interação, até que eu chegue em um valor delta, deixa eu ver se eu fiz mais um, né, que é o 2, né, até um determinado delta em que a diferença aqui, ΔX ou ΔY, seja pequena, né, ou abaixo do que eu estimei, do que eu defini como parâmetro. Então, eu parto de uma coordenada inicial. Essa coordenada inicial eu faço dentro desse processo para eu calcular essa variação aqui.
que é o ΔX, ΔY, aplico, sendo uma nova coordenada. A partir disso, eu vou ter de novo, né, um valor x0, y0, que vai passar a ser esse aqui. Recalculo, acho o novo ΔX, ΔY, se ele for menor do que o erro que eu espero, eu tenho o valor x2 e y2. Esse é um processo de trilateração da topografia. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou para o posicionamento geodésico por satélite, é a mesma lógica. Aquele ponto que estava, né, o D, que estava em algum lugar na superfície terrestre, e eu tinha outros pontos, ponto 1, ponto 2, ponto A, ponto B e ponto C, também na superfície terrestre, e media a distância através da topografia, esse procedimento eu usava para determinar a coordenada daquele ponto D. O que eu vou fazer agora? Em vez de eu ter os pontos na superfície terrestre conhecidos, eu vou ter esses pontos nos satélites, certo? Então eu vou ter satélites que eu conheço a coordenada x, y, z naquele momento que ele está, tá? E a partir das distâncias, eu vou calcular a coordenada do ponto D. A única diferença desse processo todo é que aí eu estou no processo tridimensional. Não é mais x e y, mas x, y e z. Como é que eu meço essas distâncias? Aí entra um outro fator. Não dá para botar um cara aqui medindo, né, distância para o satélite. Isso não existe. O que eu tenho é um equipamento que recebe um sinal, não é mais como, né, os medidores de distância aqui, em que eu mando um sinal, o sinal reflete e volta, como é na topografia. Aqui é um sinal só, então eu não tenho esse. Opa, vou botar para cá que eu ia apagar ali. Eu não tenho esse sinal sendo emitido, eu só tenho a recepção desse sinal. Tá? Então, esse sinal sai do satélite e chega aqui. Como é que eu vou medir isso? Eu vou pensar, né? Vou trabalhar com a velocidade da luz. Então, ele sai de um determinado momento aqui, ele percorre, chega aqui em determinado momento. Sabendo a velocidade e a variação do tempo, eu vou conseguir calcular a distância. Né? Então, qual seria a distância partindo do que eu tenho aqui? A velocidade, que é a velocidade da luz. Imagina o seguinte, se eu tiver uma distância de uma variação, né, de 1 metro na distância, o que seria o erro da variação do tempo? Né? Eu não tenho 1 metro aqui, mas se chegar com um erro de 1 metro, o que isso implica nessa variação do tempo? Entenderam essa minha pergunta? Né? Se eu errar 1 metro nessa distância, quanto estou errando na minha observação de variação do tempo? Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, eu vou pegar uma calculadora aqui. Essa distância aqui, em 1 metro, né? Vou botar aqui 1 metro em quilômetro, eu vou dividir por mil, certo? Então eu tenho esse valor aqui como D, ou seja, o quanto que esse sinal percorre 1 metro, né? Em quanto tempo ele leva para percorrer 1 metro. E aí eu vou dividir pelo valor da velocidade da luz. Dividir por 299.792.458. Olha, esse é o deslocamento, é o tempo que o sinal percorre em 1 metro. Então, se eu errar, né, 3,33 vezes 10 elevado a menos 9 segundos, eu estou errando 1 metro nessa distância. Se eu errar 1 quilômetro, pensar em 1 quilômetro, dividido por 299.792.459. 3,3 vezes 10 elevado a menos 16 segundos. Tá? Então, um erro de 1 quilômetro na medida desse tempo implica uma variação de 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 segundos na propagação desse sinal. Então, se o sinal sai do satélite e ele percorre a atmosfera e chega no receptor, ele vai sair numa hora que vai chegar aqui, esse relógio aqui vai pegar outra hora. Então, saiu às 10h20,
chegou às 10h21. Opa, levou um minuto. Saiu 10h20.3, chegou 10h20.4, ele levou 0,1 minuto, né? Para deslocar. E aí eu vou aplicar essa velocidade à distância. Só que o nível de precisão do relógio tem que ser muito grande. Tudo bem? Os satélites trabalham com relógios atômicos, relógios que têm uma precisão muito grande. Muito grande. Não dá para botar um relógio atômico no nosso celular, nem no equipamento, né? Um equipamento GPS. Isso faz com que eu tenha o processo de cálculo da distância por deslocamento, eu preciso ter uma referência, uma correção do relógio do equipamento. Então, esse sinal que vem, além de eu medir a distância, esse sinal vem com várias observações, com várias correções, incluindo a do relógio. Ok? Então, é fundamental, nesse processo, que o sinal do satélite chegue e corrija o relógio do equipamento, porque eu não vou ter relógio com muita precisão. Ok? Tudo bem como é que funciona o processo de cálculo de coordenado? Não? Ok? Lembrando, né? Os satélites, eu tenho as coordenadas do satélite, porque ele é todo um sistema que é monitorado, né? E aí os processos de monitoramento podem ser mais elaborados do que os equipamentos que a gente tem para determinação de coordenada, mas tudo é um processo para que eu possa manter com clareza, com certeza, a coordenada desse satélite. Claro, a gente está falando aqui de um procedimento que é usado para cálculo dessa distância nesse relógio, mas existem outras questões que são desenvolvidas, como, né, a variação de fase. Você tem, né, um comprimento de onda que esse sinal tem, ele sai de lá e você calcula pontos de comprimentos, e aí você também pode usar isso para calcular a distância. Mas esses equipamentos que a gente tem nos nossos celulares, eles trabalham desta forma. Tá bom? Então é preciso, para poder medir, né, só para reforçar, essas variações de tempo com muita precisão, precisa de relógios muito precisos. E a gente tem os relógios atômicos, e esse sistema corrige esses relógios atômicos, né? Então, o que se tem é uma quantidade, se for pensar da mesma forma que a gente fez o outro, eu vou precisar de 4 satélites para poder resolver essa equação. Eu vou ter aqui, ó, vou precisar de 3 equações, então eu tenho que nesses 3 eu tenho um conjunto, uma equação, depois eu vou ter com outros 3 um outro conjunto de equação, e com um outro conjunto eu vou ter as 3 equações para resolver as 3 incógnitas. Tá? Lembrando que eu tenho sempre um círculo de incerteza, sempre a gente vai ter uma incerteza nessa medida da distância, e você resolve a partir daquelas observações, daqueles observações não, daquele procedimento, e você chega na coordenada, interativamente na coordenada do ponto que você está determinando com o GPS. Tá bom? A gente está falando de coordenadas x, y e z. Pô, mas você não falou de coordenadas latitude, longitude e altitude? Sim. O sistema GNSS ele trabalha com esse sistema de coordenada, né? O sistema cartesiano tridimensional, né? Que é esse aqui. Então você tem qualquer ponto aqui, ele vai ter, né, um x, um y, que está aqui, e um z, certo? Que é o que ele trabalha, mas você pode, né, fazer esses processos de transformação e você chegar à latitude, à longitude e à altitude. Então, há parâmetros de transformação latitude e longitude para x, y e z, e ao contrário também, né? Então, toda uma formulação, ou existe algumas, eu até passei na atividade que vocês têm,
esse processo de transformação, mas você usa, ou não, acho que eu tenho, não lembro. Se existem sistemas que calculam isso. Vou até abrir um aqui para a gente poder ver aqui esse processo. Tá? Vou botar aqui, existe uma calculadora. Não sei se a calculadora do INPE faz isso. Deixa eu ver. Não. A calculadora do INPE, essa aqui, você entra com uma coordenada, ele pode calcular em UTM ou outro sistema de projeção. Não, então, peraí. Vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um que eu desenvolver, que é mais fácil. Peraí. Usando o SMAT, vou abrir aqui. Esse é para transformar latitude e longitude em x, y e z. Tá? Então eu escrevi de forma matricial para ficar mais fácil. Então eu tenho uma latitude aqui, essa latitude até está positiva. Deixa eu botar um outro valor aqui. Ó. Ops. Então eu tenho um valor aqui de latitude e de longitude em grau, minuto e segundo. Eu tenho, né, vou precisar sempre o tamanho do elipsoide para fazer isso. Vou desenvolver aqui pela equação, é uma equação muito simples, se a gente for pensar aqui, né? Eu vou rebater, então se eu tenho esse ângulo aqui, eu vou rebater isso para cá, para esse plano, depois eu vou para lá ou para cá, usando cosseno e seno, né? E a mesma coisa aqui, eu vou rebater para cá. E aí eu vou ter as coordenadas x, y e z. Tá? Ao contrário, da mesma forma. Então eu vou ter, só que é um pouco mais complicado, eu preciso ter uma interação para poder fazer isso, porque na equação para o cálculo da latitude tem a latitude, né? Então entre x, y e z, a longitude é muito fácil, o componente x dividido, componente y dividido por x, né? A arctangente dela. Na formulação da latitude tem a latitude, então eu vou trabalhar com latitude zero, ele vai me calcular um valor de latitude, depois eu vou fazer um processo de interação. Eu não usei, preferi fazer assim. E você vai ter aqui os resultados da transformação da latitude, longitude e altitude. Então, isso nos sistemas computacionais, né, de cálculo de coordenadas, quando você pega, né, o GPS, ele vai calcular aquilo tudo, vai achar o x, y e z da coordenada e ele te entrega em latitude, longitude e altitude, porque isso tudo, de uma forma analítica, eu consigo resolver. Tá? E ao vice-versa, eu posso ir de um para o outro aqui. Tá? Então, esse é o sistema de coordenada que o GPS utiliza. Tá bom? Além de entender, né, então, ok, sobre esse processo de como ele funciona, é um sistema, retomando, que facilita muito o processo. Né? Eu consigo determinar instantaneamente, em qualquer lugar do planeta, em qualquer hora, em qualquer condição. Você vai falar assim, outras questões, né, que envolvem. Mas se eu tiver nuvem, ok, não tem problema, o sinal vai chegar no receptor. Tá? O que acontece é que quando você muda o meio, então quando você sai, né, você entra na ionosfera ou na troposfera, você muda o meio, o sinal sofre uma mudança, né, na direção. O que se tem hoje é a modelagem da ionosfera. Você tem modelos que tem nos sistemas já, e eles corrigem esse processo de alteração da ionosfera. Né?
Outra coisa também que acontece é que você precisa que esse sinal chegue diretamente no receptor. Ele não pode, né, sair do receptor, sair do satélite, bater no solo e vir para cá. Não pode por quê? Se ele faz isso, a distância não é mais a mesma e eu não calculo a coordenada. Então você tem um processo também de não posicionar ele perto de edificações, a altura do equipamento tem que ser mais alta do que você, para que ele venha direto, para não refletir em você o sinal, né? Na solo. Então você tem algumas questões, algumas máscaras que você configura no equipamento para que você evite esse processo, né? Que a gente chama de multicaminhamento. Eu não quero pegar esses sinais que vêm diretamente do satélite, tá? Se não vem direto, a distância é outra, o cálculo da coordenada é outra, tá? Para determinação, você pode usar técnicas diferentes no processo de determinação de uma coordenada. Você determinar, eu preciso calcular as coordenadas de todos os centros culturais de uma cidade para que eu possa fazer um estudo, fazer uma análise, ou mesmo como se tem, né, na operação censitária, coordenadas de todos os domicílios. Então, eu tenho posso ter procedimentos para calcular isso que a gente vai ver. Quais são as técnicas que a gente pode usar para medir uma coordenada. Tá? O modelo absoluto é aquele que a gente usa no nosso celular, ou seja, ele recebe as coordenadas, né? E transforma essas coordenadas, você recebe esses sinais e calcula a coordenada, tudo que a gente viu desde o início aqui dos slides. Tá? Esse é um processo absoluto. Ele determina a coordenada pelos sinais que recebe e pronto. Tá? E aí está associado sempre, nesse caso, ao referencial que o GPS utiliza, que é o WGS84. Então se ele está num referencial diferente do que a gente está trabalhando, exemplo, Sirgas, eu preciso fazer alguma transformação? Não, não precisa, porque esses dois referenciais são compatíveis. Tá? Então, tanto em WGS como em Sirgas, eles são iguais. No posicionamento absoluto não tem problema nenhum. Tá ok? Então, absoluto é isso. No relativo, o que acontece? O absoluto ele tem um erro, se eu for trabalhar diretamente com o absoluto, ele tem um erro em torno de 8 a 10 metros. Só que eu preciso, de repente, de um projeto em que meu erro tem que ser centímetro. Eu não posso ter um erro maior do que centímetro. E como é que eu faço isso? A gente se utiliza, por isso que se chama relativo, a um local, a um marco que tenha coordenada conhecida. Então, eu tenho são os marcos geodésicos, né? São esses. Deixa eu dar aqui a caneta. Né? Em que o IBGE constrói e tem ao longo do território, e eu vou pegar esse marco que tem uma coordenada conhecida, eu vou botar um equipamento. Eu vou pegar um outro equipamento e vou lá no ponto que eu quero determinar. O que vai acontecer? Tanto esse equipamento quanto esse equipamento estão recebendo sinais dos mesmos satélites. Eu não posso botar esse ponto, completar um ponto de coordenada conhecida no Rio de Janeiro e um outro ponto no Rio Grande do Norte, né? E querer fazer isso. Não vai por quê? Porque a constelação vai ser outra. Eu estou numa posição muito longe uma da outra. Os satélites que eu capto informação no Rio Grande do Norte são diferentes dos satélites que eu capto informação no Rio de Janeiro. Para isso funcionar, eu tenho que captar os mesmos satélites. Então como é que eu sei que eu estou captando os mesmos satélites? Você, primeiro, manter uma determinada distância que é especificada, né, para que você não saia dessa distância, porque senão você não vai conseguir pegar os mesmos satélites. E o próprio programa, quando depois você vai processar esses dados, vai calcular a coordenada, ele vai fazer isso já batendo nos sinais dos mesmos satélites. Tá? Então a ideia é essa, a ideia de eu ter dois equipamentos, um num local que eu conheça a coordenada e um local que eu quero determinar a coordenada, recebendo nos dois os mesmos sinais. E é como se eu fizesse uma correção. Eu pego tudo que eu observei, isso aqui são arquivos que ele baixa. Então, quando ele recebe esses sinais, eu ligo o equipamento, fica uma hora medindo. O que ele está fazendo? Ele está gerando um arquivo com essas observações.
Se eu estou no mesmo período de tempo, ele está gerando um mesmo arquivo aqui. Então, eu tenho 2 arquivos que eu levo e processo esses 2 arquivos e ele me calcula uma coordenada com uma precisão centimétrica. Claro, vai depender de quanto tempo eu rastrear, de equipamento, mas eu consigo até, em alguns casos, com precisão milimétrica. Tá bom? Como eu falei, né, esses pontos laranja aqui que são utilizados são os marcos da rede geodésica. Então, é um conjunto de estações que são espalhadas no território, que tem informação altimétrica, né, de altitude, planimétrica, x, y e z, planialtimétrica, né, e de gravidade, que é, como a gente viu lá na forma da Terra, ela é fundamental para a gente definir, né, o geóide e definir essa figura, mesmo que ela não seja matemática, mas que ela é definida por uma característica física da Terra, que é a força da gravidade. Tá? Isso é espalhado pelo território. De uma forma diferente que o IBGE também disponibiliza, e isso é interessante para o usuário, como a gente viu aqui, eu preciso de 2 estações. O que é feito? Existe uma rede, né? Uma rede ativa, que é a RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, em que se tem um conjunto de estações, em cada uma dessas estações tem um equipamento GNSS que está rastreando em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aqui eu tentei pegar uma figura mais nova, mas acabei não achando. Essa aqui são onde a gente tem estações no território nacional que tem um equipamento GNSS rastreando o tempo todo. O que se faz, aqui é um exemplo, ou seja, então em alguma dessas, acho que isso aqui é Salvador, você tem um marco num local, aí precisa ser um local com luz, com internet, um local que tem uma certa segurança, e você instala a antena, essa antena é conectada e chega no equipamento de GPS aqui. Esse equipamento GPS aqui, ele é para isso especificamente, dessas redes ativas. Por quê? Porque antigamente você tinha o equipamento e você tinha um computador em que o equipamento se conectava e o computador fazia o download desses dados e mandava para a internet. Hoje você consegue fazer isso tudo através de equipamentos em que você tem não só recebe o dado, mas você também conecta à internet. Como é que eu vejo isso tudo? Numa central. Então, aqui, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, tem uma central que monitora todas essas estações e recebe os dados de todas essas estações. Tá? Antigamente, você ficava no computador em cada local e mandava isso via internet para o Rio. Hoje, o Rio acessa elas de uma forma integrada, né? Disponibiliza esses dados na internet e o usuário, quando mede o seu ponto, em vez de ele gastar 2 equipamentos, um medindo um ponto de coordenada conhecida, ele pode fazer o download desses dados e processar esse segundo ponto de um ponto de coordenada conhecida. Tudo bem? Essa rede chama Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Tá? Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? João, você pode Diga. repetir essa última parte que você falou do usuário conseguir baixar, tipo, ao invés de ter 2 equipamentos, ele consegue baixar o Sim. Tá. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Para ele fazer o relativo, para ter uma precisão boa de milímetros, centímetros, ele precisa de 2 equipamentos. E ele precisa botar um desses equipamentos no lugar de coordenada conhecida. A RBMC, o que ela faz? Ela já tem isso. Ela já tem um equipamento que monitora e guarda esses dados. Você vai lá, bom, eu fui lá no meu ponto, que eu quero determinar uma coordenada, no dia 20 de outubro, de meio-dia às 2. E eu rastrei nesse ponto. O que eu faço? Né? Um ponto que estava localizado aqui, né? Aqui, no exemplo, na Ilha do Governador. Tá? Então eu vou no site do IBGE e coleto o rastreio que é essa estação aqui. Se não me engano, essa estação, não sei se era do Observatório Nacional, porque a gente tem 2 aqui no Rio de Janeiro, uma no Observatório Nacional e uma no IBGE. Eu pego a estação que está lá rastreando o tempo todo e baixo o dado do dia 20, né, de outubro, sei lá, a hora que eu falei, de meio-dia às 2. Tá? Então eu vou ter o meu arquivo, que eu usei o meu equipamento, né? O arquivo desse equipamento aqui, e vou fazer o download do arquivo do equipamento que o IBGE disponibiliza, rastreando lá. Tá? E aí eu pego a partir desses 2 arquivos,
eu vou processar, eu vou corrigir o meu que eu determinei e vou chegar com uma coordenada mais precisa. Tudo bem? Beleza, entendi. É porque, na verdade, o que eu Tá. ia perguntar era também se você quisesse uma coordenada super precisa e não tivesse um marco por Uhum. perto. Que você, tipo, esse Tá. ponto entre Amazonas e Pará, e, tipo, esse vazio. Aham. Aí não seria possível Isso. fazer uma. Então, é, quais são algumas questões em relação a isso? Primeiro, você precisa ter você precisa ter luz e internet, né? Aqui é uma região de muita área de preservação, muito em terra indígena também. Então fica mais difícil você conseguir um local com essas características, tá? O que se tem, que o IBGE disponibiliza também, eu acabei, não sei se eu botei aqui, eu acho que eu botei mais à frente. Se eu não tiver, depois a gente volta. Que é o sistema. O que a gente fala? De pós-processado. No que eu falei agora, eu pego dois arquivos, levo para o meu escritório e processo, que determina a coordenada. Isso é um pós-processado. Existe outras formas de trabalhar o pós-processado, que a gente vai ver também, que é o serviço de ponto preciso, em que não importa onde eu esteja, eu pego o meu arquivo, eu faço um upload desse meu arquivo no site do IBGE, o IBGE recebe esse arquivo, processa e me devolve. Não importa onde eu esteja no território. Tá? Isso resolve esse problema aqui. Bom, eu vou separar um vídeo de um evento que um técnico do IBGE explicou esse funcionamento. Eu vou deixar depois lá no Moodle para vocês darem uma olhadinha, tá? Para quem quiser. Mas eu volto a falar isso de novo, tá bom? Mais à frente, no processamento. Ok? Bom, então a gente viu que eu posso fazer absoluto ou relativo. Absoluto é uma coordenada pura, eu vou lá e meço. Eu não sei quanto está de erro, eu não tenho ideia nenhuma. Tá? O relativo não, eu tenho um conjunto de observações de 2 pontos, sendo que um de coordenada conhecida. Tá? A outra é a forma que eu estou no campo. Uma que a gente chama de estático. O que é isso? Eu quero determinar esta coordenada, estou falando de relativo, né? Tenho esse ponto de coordenada conhecido que está na praça, e eu vou lá e faço a minha medição nesse ponto e determino só a coordenada deste ponto. Ok? E tem o cinemático, que é o que a gente faz com o nosso celular. Né? Eu vou andando e ele vai marcando o trajeto, que a gente chama de cinemático. Só que ainda estou falando do relativo. Né? Então eu tenho um equipamento que fica num local de coordenada conhecido, e eu pego o meu outro equipamento e vou andando. Eu quero fazer esse contorno aqui. Ó. Eu vou andando com o equipamento. O que o equipamento vai fazendo? Ele vai coletando pontos. Né? Conforme eu vou andando, ele vai coletando pontos. O conjunto desses pontos vai me delimitar uma propriedade, vai me delimitar uma feição qualquer, as ruas. Então, quando do censo agropecuário, em que se disponibilizou os trajetos dos licenciadores, né, por onde os licenciadores passavam, depois de limpar as ruas todas, era nessa forma, ou seja, era nesse processo cinemático. O equipamento vai ligado o tempo todo e ele vai coletando pontos, vai coletando pontos, vai coletando pontos, vai coletando pontos. Tá? Então, eu posso determinar pontos isolados no estático ou caminhar e ir coletando isso. Então, eu quero monitorar uma frota. Né? Eu quero saber aonde, de 10 em 10 minutos, onde ela se encontra. Então, a cada 10 minutos, ela é como se ele calculasse um ponto estático. Ou não, um ponto cinemático. Eu quero ver todo o caminho, por onde ele percorreu. Então, você tem essas duas possibilidades, né, de formas de se calcular ou de se levantar pontos, né, de uma determinada feição. Pontos isolados ou percorrendo. Tá bom? E aí entra o processamento disso. Tá? Então eu fiz o relativo ou absoluto, posso fazer de pontos parados ou andando cinemático, mas a gente viu que o absoluto, ok, mediu, tá bom. O relativo, não. Eu preciso pegar essa coordenada e corrigir ela. Tá? Aí a gente chama dos pós-processados. O que é isso?
eu pego, né, o arquivo do ponto de coordenada conhecida, pego o arquivo do ponto que eu quero determinar, aqui só um exemplo, imagina que ele, de forma absoluta, se eu pegar só esses pontos aqui, ele é de forma absoluta, né, uma observação absoluta. Dessas coordenadas, levo para o meu gabinete, levo para o escritório, tenho um programa específico para isso, que normalmente os equipamentos já têm seus programas próprios, processo, e ele vai me dar uma coordenada mais precisa, ok? Que é o que a gente chama de processar, aquilo que a gente estava falando da RBMC. Se eu não tenho um segundo equipamento na internet, os monitora o tempo todo e vou, se ele estiver dentro de uma determinada especificação, eu vou usar ele para submeter aqui e processar esses dados. Tá? Esse é o pós-processar. Existe, e aí aquilo que você está, mas onde não tem essa rede? Existe um sistema chamado PPP, que o IBGE disponibiliza, ppp.bge.gov.br, em que ele trabalha com correções diferentes do que a gente viu ali. Ele trabalha com órbita dos satélites, uma outra questão que ele trabalha. Eu tenho um equipamento, só preciso de um. Eu vou observar, vou mandar as minhas observações. Agora é diferente. Eu não estou pegando as observações e trabalhando no meu computador. Eu estou submetendo ela, fazendo um upload dessas coordenadas para o site do IBGE, nesse site que está aqui. Esse site recebe, processa e devolve a coordenada corrigida. Vou abrir aqui o site rapidinho, o site do IBGE. Geociências, posicionamento geodésico, serviços de posicionamento. Tá? IBGE PPP. O que é aqui? Então, imagina, né? Aqui tem tudo, vai falando sobre o que ele é, tem, né? Cadê o Saiba Mais? Não tem outras informações. Se tivesse um mapa era legal. Mas... o que você tem? O que você faz? Tá vendo? É isso aqui, ó. Você pega o teu arquivo que você rastreou, você pegou o teu equipamento, fez ou estático ou cinemático, tá vendo? Foi lá, parou, ficou meia hora medindo um ponto, ou ficou com ele 20 não, ficou 5 horas rodando com ele, medindo. Eu pego aquele arquivo que o GPS gera, coloco aqui, né? Carrego aqui. Eu preciso dizer que antena eu tenho, então escolha qual é a antena, qual é a altura que a antena tem. Boto o meu e-mail e mando processar. Nessa atividade, o IBGE recebe isso, né? Claro, não tem ninguém fazendo por trás. O sistema computacional desenvolvido foi um sistema baseado no modelo canadense, uma parceria do Brasil com o Canadá, que desenvolveu esse sistema. Recebo esses arquivos, processo esses arquivos e devolvo ele corrigido. Tá? Aqui na página, quem quiser também tem aqui um manual um pouco mais completo, explicando esses procedimentos. Tá? Mas é só, de repente, para se alguém quiser ter uma ideia de como funciona e desse procedimento. Corrijo, põe um arquivo, ele vai me devolver por e-mail tanto tempo depois. Se eu ficar mais tempo, se eu pegar o levantamento hoje e mandar, ele tem uma precisão. Se eu tenho mais tempo depois, porque ele vai juntando mais informações, eu tenho um processamento maior. Tem aqui, deixa eu abrir aqui. Não lembro de cabeça as precisões. Utilizando produto de higiene, NRCAM, fenolfocuro. Aqui, ó. Você tem uma ideia, né? Aqui no do Canadá. Se eu rastreei, né? Coletei informação. Se eu submeto ao IBGE de 1h30 a 2 horas depois que eu rastreei, ele vai usar as órbitas ultra rápidas dos satélites, que foram calculadas muito rapidamente ali, porque você acabou de medir, você vai ter uma precisão em torno de 15 centímetros.
Se eu rastreei, né? E a partir de 12 a 36 horas após o fim do meu rastreio, então rastreei hoje meio-dia, se eu submeter para o IBGE depois da meia-noite, né, eu vou ter já uma precisão de 5 centímetros. Por quê? Porque eu vou ter mais informações das órbitas, eu vou conseguir calcular melhor. Né? Ou se eu submeter a partir de 11 dias depois, porque aí eu já tenho com todas as possibilidades de dados no sistema para ser usados, eu tenho em torno de 2 centímetros de precisão. Tá? Da órbita aí, por consequência, do ponto. Tá bom? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui interessante. Aqui é a forma de processamento, ele vai explicando aqui a forma de processamento, a altura da antena. Ele vem mostrando todo aqui o processo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, esse soluciona aquele problema de você em áreas que você não tem a rede física. Não importa, ele vai trabalhar só com a órbita do satélite. Tá bom? E o outro que é interessante é o levantamento em tempo real. Tá? O que, que é isso? Eu vou corrigir, não vou pós-processar, eu vou corrigir na hora. E como é que eu faço isso? Esse equipamento que está aqui se conecta com esse outro equipamento que está aqui. Então, o que a gente chama de RTK. Né? É um link, uma conexão em tempo real, uma conexão de rádio, em que esse equipamento que está aqui está recebendo sinal e está mandando as correções para o usuário naquele momento. Então, se eu rastrei agora com essa conexão RTK, na mesma hora eu recebo a coordenada corrigida. Eu não preciso pegar o arquivo, ir para o escritório, processar. Tá? Então, é em tempo real. O IBGE também tem um serviço para isso, só que é com uma conexão à internet daquelas estações que estão lá rastreando 24 horas por dia. Então, não dá mais para ser um link de rádio, é um link de internet. Você se conecta à rede, né, da RBMC-IP, e aí você vai receber as correções no teu equipamento e você vai ter a coordenada corrigida naquele momento. Ok? Então, não só entendendo que, né, os sistemas de posicionamento, os sistemas de navegação, sistemas globais de navegação por satélite, o GNSS, são sistemas que chegaram a partir de um desenvolvimento tecnológico, né, militar, né, de monitoramento das tropas, e a partir desse monitoramento das tropas vem para uso civil, onde uma constelação de satélites com coordenadas conhecidas transmite um sinal. O equipamento aqui na Terra, ou próximo a ela, na superfície terrestre, recebe esses sinais vêm com vários tipos de informação de diferentes satélites e eu vou e determino uma coordenada. Esse é o princípio básico. Isso melhora o quê? Eu não tenho problemas em relação à visibilidade, eu não preciso ver o satélite, né, como eu precisava ver a Lua ou uma determinada estrela, principalmente as estrelas polares, que são aquelas estrelas que a gente usava para calcular latitude. Então eu não preciso ver o horizonte para fazer uma medição, eu não preciso ver um outro ponto de coordenada conhecida. Né? Eu preciso ter um equipamento que receba esse sinal. Em qualquer posição, em qualquer dia da semana e assim por diante. Né? Qualquer dia do ano, qualquer condição climática. E para determinar essas coordenadas, eu tenho algumas questões. Eu posso determiná-las de forma absoluta, com uma precisão de 8 a 10 metros, ok? Beleza? Ou eu posso melhorar. Para melhorar, eu vou precisar de um ponto de coordenada conhecida. Tá? Esse ponto de coordenada conhecida vai também ter que ter um equipamento ao mesmo tempo que o ponto que eu estou determinando. Ok? E esse ponto, essa simultaneidade vai proporcionar essa correção. Sendo que eu posso ou pegar esses dados e levar para o gabinete e processar esses dados e ter uma nova coordenada mais precisa, ou fazer conexões com link de rádio, ou com conexão à internet e corrigir em tempo real aquela coordenada. Ok? Tudo bem?
Uma outra questão em relação ao sistema GNSS é que esse sistema GNSS, a origem, a gente está falando, eles trabalham com coordenadas X, Y e Z, ok? Não, e a partir dessas eu calculo latitude, longitude e altitude. Se a gente chama, se eles são sistemas geocêntricos, onde o centro de massa, onde o centro, né, a origem das coordenadas, X, Y e Z, é o centro de massa da Terra, ele é um sistema que fica isolado da parte superior da Terra. O que é ser isolado da parte superior da Terra? Os sistemas antigos ao GPS, não o sistema, o modelo que a gente usava anteriormente, se a gente voltar naquele desenho, né, que eu mostrei da triangulação. Os pontos de coordenada conhecida estavam sobre a superfície terrestre. Então, se a placa tectônica mexe, o ponto mexe junto. Como a origem das coordenadas no GNSS são o centro de massa da Terra, se a placa mexe, não há. Você capta isso, você consegue medir isso. Então, isso um ganho que esse sistema trouxe de você poder monitorar e saber para onde essas coordenadas, para onde essa placa está indo. Né? A gente viu, o Brasil tem em torno de quase 200, não sei se chegou a 200 estações, o Japão tem mais de 1.000. Ah, mas por quê? Porque uma das questões é monitorar, ele consegue com esta rede, né? Quando começa a ter muito deslocamento na coordenada que está calculando na hora, né, tudo, ele consegue tentar fazer algumas possíveis previsões de um deslocamento de placa que pode vir gerar alguma questão como terremotos, tsunamis e assim por diante. Tá? Então, hoje você consegue monitorar isso. Isso aqui é o deslocamento da rede. Né? Claro que está exagerado, para a gente poder ver. Então, as redes do Brasil que compõem esse sistema de monitoramento têm esse deslocamento. Tá? Enquanto que você tem outras, tipo onde você tem, né, aqui, Chile, então está bem perto aqui da cordilheira, na diferença entre duas placas, né, você tem movimentos muito maiores e muitas vezes para lados diferentes. O que a gente pode ver é que né, essa placa está subindo e essa placa está empurrando para cá. Tá? Aqui é esse deslocamento. Tá? Esses deslocamentos ainda estão muito pequenos ainda, tá? Muito pequenos. Eles ainda não são significativos para o Brasil, porque ele é muito mais homogêneo que em outros lugares. Né? Imagina que a Argentina, olha, você tem aqui estações que estão indo para cá, ó, e tem outras estações que estão indo para cima. Então, é como se você estivesse apertando ali. Né? O Brasil tem um deslocamento, ele está no centro da placa, se a gente olhar aqui. Né? Ele sofre pouco esses processos, por isso que a gente tem quase nada de terremoto aqui. Né? Aqui, esse é em relação à planimetria. Tá. São estações. É uma mesma estação, né? Tá com a sigla, não sei em qual ela é aqui. O deslocamento norte. Então você vê que há um deslocamento para o norte, ou seja, né, tá aqui positivo. Para leste, norte e sul, então há um deslocamento para o norte. Há um deslocamento mais para o valor negativo, então está mais para oeste. Né? Então, o quanto tá e quanto você tem de variação também de altitude, enquanto aquela placa também está subindo ou descendo. Tá? Esse é uma das aplicações que só pôde ter um conhecimento maior, um monitoramento pós o surgimento desses sistemas por satélite. Tá? E aí você consegue medir, o IBGE calcula esses vetores de velocidade junto com a Alemanha. Então é o sistema é o CIRGASCOM de combinação de acompanhamento dessas coordenadas, né, para onde isso está indo, com algumas aplicações. Né. O Brasil, poxa, as coisas estão muito ruins, está aumentando tudo, está tendo muito mais eventos sísmicos no Brasil do que antes. Aí a gente tem que levantar duas coisas. Uma, o processo de comunicação hoje é muito maior. Então, se você tivesse algum evento, sei lá, na década de 1890 ou 1910, né, aqui no norte do Pará, quase impossível alguém saber disso.
Hoje, se acontece alguma coisa pelas redes sociais, você consegue saber. Então, você tem um aumento muito grande, né, no processo de comunicação. Ao mesmo tempo, os abalos que a gente tem hoje, os movimentos sísmicos que a gente tem no Brasil são muito pequenos, que só esses equipamentos começam a captar hoje. Então, você tem, né, um avanço no processo de comunicação, um avanço de equipamento que mede. Tá? Então, assim, claro que existe todo um processo, é óbvio, né, de mudanças climáticas em alguma coisa, mas também temos, né, ferramentas hoje muito melhores para medir do que a gente tinha antes. Tá? Então, esse é um exemplo. Ok? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então a gente tem, só para a gente fechar, as vantagens específicas. Então a gente primeiro tem um posicionamento tridimensional que a gente não tinha antes. Tá? E a precisão nas coordenadas. Hoje as precisões, já com um equipamento desse né, do smartphone, ele tem uma precisão talvez tão boa quanto e muito mais rápido do que você tinha antigamente, que levava, sei lá, 3, 4 dias para calcular. Tá? E aí você tem, além dessas vantagens, você tem um posicionamento tridimensional, você tem uma alta precisão, você passa também a monitorar essa, o território, né? Esse movimento de placa, essa dinâmica que a Terra tem, você consegue fazer isso com os equipamentos e com, né, a tecnologia GNSS. Tá bom? Dentro da biografia, o que que eu passei, né? Tem esse livro, e nas páginas 99 a 105 fala bastante sobre o GNSS. Existem outros livros muito técnicos para isso. Acho que esse é o melhor que tem em relação ao GNSS. Para você ter uma ideia né, de como é que é, como ele funciona e o que se pode trazer dele. Tá bom? Perguntas? Professor, Diga. pergunta boba não. Você pode não botar a Não. chamada de novo? Porque meu aplicativo travou, eu tive que sair e entrar de novo, eu Tá não tenho bom. acesso ao chat. Vou botar aqui. Alguma pergunta que vocês queiram? Professora, a gente Alguma faz dúvida? esses cálculos assim nesse nível ou você só queria que a gente conhecesse os cálculos? Do que? Agora do GNSS? Isso. Não, é mais para vocês conhecerem, até que eu não detalhei muito, passei assim, mostrar que é uma resolução analítica. Você resolve matematicamente o processo. Você pode resolver na topografia geometricamente, né? Usando o compasso. Nesse caso, não é bem assim. Mas os dois você resolve matematicamente. Então, a partir de um conjunto de coordenadas, a partir de um conjunto de distâncias, você calcula uma nova coordenada. E é isso que o sistema trabalha. Tá? Entendi, obrigada. Tá? Eu não lembro também quem perguntou em relação lá às áreas que não tinham, né, cobertura. Esse sistema do PPP, ele consegue suprir isso. Tá? Que ele trabalha com uma outra modelagem. E, e você, tanto é que quando o IBGE às vezes faz algumas demonstrações, né, apresenta isso, você tem muitos outros países, pontos em outros países. Né? Por quê? Porque utilizam o mesmo sistema, utilizam um sistema que ele é gratuito e aberto em outros territórios. Tá? Outra coisa que a gente também teve de curiosidade com a chegada do GNSS era a determinação de coordenadas mais precisas e conectadas à rede do Brasil em Fernando de Noronha, nos arquipélagos que você não conseguia você determinava antes apenas por astronomia, mas eles não eram conectados à rede. Hoje você consegue ter eles conectados à rede do Brasil pelo sistema GNSS. Né? Ok? Alguma pergunta? Nada? Tranquilo? Ok. Então,
Tá, a lista de presença está aí. Se eu não me engano, na próxima aula a gente vai ver já começar a parte de sensoriamento, e a gente logo depois vai ter nossas primeiras aulas práticas. Ó. E aí a gente já vou começar, tem que ver qual eu vou começar a fazer a outra atividade para a gente já começar a fazer tratamento de dados. A gente vai desenvolver isso ao longo do resto do curso. Tá bom? Tá bom, bom feriado. Beleza, professor. Ok. Boa noite. E aí, pessoal. Bom feriado.